Pode soar estranho, mas a verdade é que não fomos feitos para ler. E talvez isso explique por que tanta gente sente dificuldades de manter o hábito da leitura e até mesmo de entender textos simples. Mas é claro que isso não quer dizer que então a gente não deva ler. Muito pelo contrário. Prepare-se. Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje eu vou mostrar como a leitura profunda, justamente por ser tão antinatural, pode te deixar cada vez mais inteligente. Mas antes, gostaria de te lembrar de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Isso faz muita diferença pra gente e ainda ajuda o YouTube a enviar conteúdos semelhantes para você. E para começar, vamos entender que papo é esse de que a leitura não é algo natural. 1. Não nascemos para ler. A alfabetização é uma das maiores invenções da espécie humana. Ler literalmente muda o cérebro. Ao contrário das capacidades de fala, visão ou da cognição em geral, a habilidade de leitura não está geneticamente pré-programada nos seres humanos. Se uma criança estiver em um ambiente onde a linguagem falada é comum, ela naturalmente vai aprender a falar e entender o que os outros dizem. Já a leitura requer a assimilação de um sistema complexo de símbolos visuais e verbais. E isso é algo cultural e não biológico. A neurocientista Marianne Wolf diz que a leitura é uma inovação relativamente recente na escala da evolução humana, já que foi inventada não tem nem 6.000 anos. Lá no começo, a escrita e a leitura eram métodos bem simples para registrar transações cotidianas, como o número de garrafas de vinho ou o rebanho de ovelhas que alguém possuía. Com a criação dos sistemas alfabéticos, a humanidade ganhou uma ferramenta poderosa para o armazenamento e a disseminação de conhecimento. Isso cria transformações práticas no nosso cérebro. Ou seja, não é modo de dizer que a leitura transforma seu cérebro, é real. A leitura é um conjunto de habilidades adquiridas que induz alterações físicas e funcionais no cérebro. Esta prática não apenas fortalece as conexões entre as áreas cerebrais responsáveis pela visão e pela linguagem, mas também estabelece novas redes neurais que envolvem o raciocínio e as emoções. Essa metamorfose cerebral começa com cada novo leitor. A habilidade de ler não existe dentro de nossa cabeça. Cada pessoa que aprende a ler tem que criar um novo circuito em seu cérebro. Mas será que existem tipos diferentes de leitura? Certamente, ler uma mensagem de WhatsApp não é o mesmo que ler um livro de direito, que não é o mesmo que ler um clássico da literatura. Vamos pensar em dois tipos básicos de leitura com base no tipo de obra que podemos ler. 2. Tipos de leitura: obras de ficção e não ficção. Muita gente pode achar que obras de ficção são apenas entretenimento, mas não é bem assim. Livros acadêmicos, livros que ensinam algo prático, ou mesmo livros de desenvolvimento pessoal, apresentam um resultado de certa forma palpável. Mas dependendo de como são lidos, apenas nos ensinam algo novo, mas não nos deixam, digamos, mais inteligentes. Já vamos entender. Por outro lado, dependendo de como lemos obras de ficção, nosso cérebro realmente se remodela. A partir da leitura de grandes romances, exercitamos a empatia, nos colocamos na pele dos personagens, vivenciamos experiências que jamais viveríamos e desenvolvemos estratégias para lidar com problemas reais. Mas é claro que não dá para ler de qualquer jeito, né? 3. Tipos de leitura: 2 formas de ler. O filósofo Mortimer Adler define 4 níveis de leitura. Já até abordamos isso no canal, mas para o vídeo de hoje proponho algo bem mais simples, algo que qualquer um de nós consegue identificar facilmente: a leitura superficial e a leitura profunda. A leitura profunda é aquela que exige mais atenção e dedicação e que vai realmente
te deixar cada vez mais inteligente. Porque para que o ser humano possa formular hipóteses e até mesmo definir conceitos, ele precisa usar processos cognitivos mais sofisticados que mobilizamos durante a leitura profunda. Com isso, o cérebro é estimulado a desenvolver e fortalecer o raciocínio analítico e lógico, o pensamento crítico, além de aumentar o nível de consciência de si e estimular a empatia, a imaginação e, por fim, a própria inteligência. Isso sem contar os benefícios para o bem-estar, já que esse tipo de leitura promove um estado mental que se assemelha à meditação. Em compensação, a leitura superficial mal arranha a superfície, mas nem por isso precisa ser desprezada. Olha só. No dia a dia, a gente precisa realmente ler por alto um monte de coisas, apenas para obter a informação necessária. E é aí que está a grande diferença entre essas duas formas de ler. Quando lemos em um nível superficial, estamos apenas obtendo a informação. Quando lemos profundamente, estamos usando muito mais do nosso córtex cerebral. E você sabe, tem hora para receber informação e até se distrair. Mas tem a hora de realmente usar a cabeça. E isso precisa ser levado muito a sério. O ponto crucial da questão é que a plasticidade do cérebro nos permite formar não só circuitos cada vez mais sofisticados e expandidos, mas também circuitos cada vez menos sofisticados, dependendo dos fatores ambientais. Para ser bem curto e grosso, você pode se tornar cada vez mais inteligente ou emburrecer. E olha, a segunda opção está cada vez mais fácil. A gente nunca leu tanto em quantidade e tão pouco em qualidade, principalmente devido ao tanto de coisa que somos expostos na internet. Enquanto sociedade, somos continuamente distraídos por nosso ambiente, o que nossos circuitos de hominídeos favorece e incentiva. Não vemos ou ouvimos com a mesma qualidade de atenção, porque vemos e ouvimos demais. Nos acostumamos e pedimos mais. Alguns pesquisadores acreditam que o próprio suporte, ou seja, dispositivos eletrônicos em vez do bom e velho livro, podem atrapalhar a profundidade da leitura. Mas esse tipo de argumento ainda está em debate. E, por outro lado, há quem defenda que o cérebro humano possa se adaptar a isso, se bem treinado. A própria doutora Wolff diz: assim como as pessoas podem ser bilíngues e trilíngues, minha esperança é que desenvolvamos um cérebro biletrado. Podemos nos disciplinar para escolher o meio que melhor se adapta ao que estamos lendo e, assim, não perder o dom extraordinário que a leitura deu à nossa espécie. O fato é que é praticamente impossível não usarmos o celular, o tablet ou um Kindle da vida. Mas o que podemos fazer, sem sombra de dúvida, é escolher como vamos nos portar na hora de ler, o que vamos escolher ler e, em primeiro lugar, se vamos adotar o hábito da leitura. Tudo isso está ao nosso alcance e são atividades que podem ser adquiridas a qualquer momento por qualquer pessoa e podem ainda ser constantemente aperfeiçoadas para que a gente possa entender o mundo e saber atuar nele. Basta querer de verdade e se comprometer com isso. Na Escola dos Pensadores, um projeto desenvolvido por nós do Superleituras, todos somos estimulados a fazer escolhas sábias e buscar a melhor forma de ler e enriquecer nosso repertório, solidificando o hábito da leitura profunda. Acreditamos que o grande professor será aquele que se preocupa em ensinar o aluno a ler e compreender um texto e a se expressar com lucidez. Se você quiser se juntar a nós, basta clicar aqui ou no primeiro link da descrição. Caso você concorde com o que foi apresentado, por favor comente. Ler transforma. E se comprometa a adquirir o hábito da leitura. Grande abraço e até a próxima!